da Vamos lá. Revolução Industrial versus a Revolução educacional, né? Que você sempre fala que teve toda a Revolução Industrial exigiu uma revolução educacional. Você pode voltar aí em algumas revoluções industriais e fazer esse paralelo para Claro, isso ficar didático? claro. Então, né, a gente acredita que nós estamos no meio da maior revolução industrial que a humanidade já viu e que toda revolução industrial demanda uma revolução educacional, exatamente como você trouxe. E o melhor exemplo disso é 1861, em que um cientista americano chamado William Barton escreveu um manifesto e um texto defendendo que, cara, a gente está no meio de uma revolução industrial, nós estamos criando novas artes que não existiam antes, mexendo com ferro, mexendo com trem, mexendo com máquina a vapor. E para esse momento, nós precisamos criar um novo tipo de instituição de ensino superior. Então, em 1861, esse cara, William Barton, foi um dos fundadores do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, que hoje é uma das maiores universidades de tecnologia do mundo. E quando você lê a história do MIT e vê como ele foi criado, você vai ver, por exemplo, que o selo do MIT é um ferreiro. Um ferreiro e um cara segurando um livro. Então, se você for olhar o selo, que é como se fosse a logo da universidade, é um cara segurando um martelo e um outro segurando um livro. E o lema deles é mente e mão. Nós estamos fazendo os dois. Nós estamos ensinando essas artes industriais porque é fundamental para o nosso país, é fundamental para o nosso estado. E esse é um ótimo exemplo, né, de uma revolução industrial passada como instituição de ensino superior para acompanhar isso. Na minha opinião, 1861, que foi esse ano do MIT, fundado, foi o segundo ano mais interessante da história da humanidade para abrir uma universidade. O primeiro ano, é claro, foi 2023, que é o que a gente viveu ano passado e foi o ano em que a gente abriu a Sirius. 61, qual que era a porcentagem de americanos, já que você está trazendo um exemplo de lá, trabalhando na região agrícola? Que foi essa a grande mudança, né? Exatamente. A grande mudança é eu sair da fazenda, agrário, para agora eu trabalho na fábrica. Uhum. Nessa época, era mais ou menos 40% da força de trabalho trabalhava com agricultura. Hoje é menos de 4%. Então, imagina você falar, né, que com alguém em 1861 que daqui a 100, 150 anos, quase todo mundo que você conhece trabalha com questões agrícolas, vai ser menos de 4%. A pessoa ia ficar morrendo de medo, né? Que caramba, o que esse povo vai fazer? Que é a mesma conversa que a gente está tendo agora, né? É exatamente a mesma conversa que a gente está tendo agora. Não dava para imaginar em 1861 que teria web designer, cara que está cuidando de marketing digital, quem está desenvolvendo computador, quem trabalha como médico, mas está usando um robô para fazer parte do diagnóstico. Era impossível imaginar Até esse cirurgias, trabalho. né? Até cirurgia robótica, exato. Não tinha como imaginar. E é a mesma coisa que a gente vive hoje, né? É difícil a gente imaginar o que todo mundo vai estar fazendo. Mas eu sou hiperrealista sobre o presente e hiperotimista sobre o futuro. Eu acredito que a gente tem esse medo, esse pesadelo de... Teve uma reportagem recente em televisão que o repórter me perguntou, mas e aí, você que é o cara do Exterminador do Futuro, né? Que tá criando o Exterminador do Futuro? Tá todo mundo com medo. E dá medo. É uma mudança histórica significativa. Mas a gente acredita não só no pesadelo, mas no sonho. Que tem um sonho aqui que 300 milhões de pessoas não vão estar perdendo seus empregos, mas vão estar prosperando, porque elas trabalham lado a lado com IA. E que a gente pode falar que aconteceu nessa transição, né, da agricultura para a indústria e depois para os serviços também. E novos postos de trabalho nasceram, né? Novas tarefas, como você citou aí, que a gente não imaginava nem que elas iam existir porque não havia demanda para elas. Exatamente. Então, talvez a inteligência artificial vai colocar a humanidade em um determinado patamar e nesse patamar novas coisas novos postos de trabalho, novas profissões, novos ofícios vão surgir. Você falou brincando que 2023 é o melhor ano. Eu falo, verdade mas também. É porque você acha que essa é a maior revolução industrial? Exato. Que é a maior revolução industrial que a gente já viveu até hoje, é o que está acontecendo. Por que ela vai ser mais impactante? O que antes
só o ser humano conseguia fazer: falar, pensar, gerar áudio coerente, gerar pensamento aparentemente lógico. Só o ser humano sabia fazer isso. E era a província humana por séculos. Quer falar, não, por que o ser humano... A gente pode voltar nos gregos antigos, né? Por que o ser humano é diferente do animal? Porque a gente fala e a gente pensa. Agora a gente não é o único ser que sabe falar e aparentemente pensar. Tem o robô que sabe pelo menos imitar essas coisas muito bem. E isso afeta, né, nossa identidade de uma forma que as outras revoluções industriais não afetaram, e afeta as nossas tarefas de trabalho. Fala mais sobre essa questão da identidade aí, que é meio filosófico e psicanalítico isso que você está trazendo, né? É um pouco sim, e eu acredito muito que o que a gente está fazendo, esse medo, essa resistência grande, vem das questões psicológicas envolvidas, que é uma das forças motoras de comportamento humano mais fortes é a nossa identidade. Eu tive dificuldade muito tempo em fazer exercício, porque eu sempre fui ruim de bola quando criança, adolescente. Somos dois. E não é mole, né? Um menino no Brasil ruim de bola é um sofrimento grande na escola. E que essa eu carreguei muito tempo a identidade de eu sou ruim disso, eu sou ruim de esporte, eu sou ruim disso. Eu também. E que quase que qualquer ferramenta que eu usava não gerava resultado duradouro porque minha identidade não era condizente com aquele comportamento. E aí o que eu comecei a experimentar, depois de adulto, eu corri maratona, comecei a exercitar, experimentei com diversos tipos de dieta e esses comportamentos não se tornaram fixos até eu mudar minha identidade. E minha identidade é, não, eu sou um cara fascinado com saúde. É uma saúde tão importante que eu priorizo. Eu sou louco com saúde. E quando eu me dou essa identidade, eu posso fazer coisa muito diferente. Para mim, eu sei que para você também, porque a gente já falou disso. Identidade de pai é super importante. Então, quando a gente faz um comportamento, tanto eu quanto você, tomamos decisão de negócio baseado na nossa identidade de pai. Que é, eu vou morar no interior, perto do campo, para ter um tempo diferente com o meu filho. No meu caso, eu tenho que morar perto da minha família. Porque é parte da minha identidade ser pai. E aí eu tomo decisões grandes em cima disso. E é isso que a gente precisa ajustar também como humanidade, como indivíduos, que é... Se minha identidade de jornalista for, eu sou jornalista porque eu sei escrever bem, você nunca vai usar IA. Nunca. Se sua identidade de educador for, eu sou um bom educador porque eu faço meus alunos decorarem tudo, para eles saberem sozinhos o que é, você nunca vai usar IA. Você nunca vai deixar seu aluno colar com IA. Na Sirius, a gente, inclusive, fala o contrário, que todo mundo tem que colar com inteligência artificial. E depois a gente pode falar mais disso. Então, porém, se sua identidade como jornalista for, eu informo as pessoas, o maior número de pessoas possível, da melhor forma possível, com a análise mais qualificada possível, mas não que necessariamente eu escrever literalmente cada palavra individualmente é o mais importante para minha identidade, isso muda o tipo de comportamento que você pode ter. É muito profundo isso que você falou, né? A gente tem que entender qual é o sentido da nossa profissão mais profundo, né? Se a gente é só um fazedor de alguma coisa ou se a gente consegue jogar inteligência em cima daquilo que a gente está fazendo. É o que você falou lá no começo do Ciência de Dados, né? De juntar as coisas para tomada de decisão. E como isso vai impactar a nossa psique, né? Exatamente. Interessante, cara. E esse ajuste de identidade é, inclusive, parte do nosso método na Sirius, que é... A gente ensina, fala, você é um profissional Oceano Azul. Como que você vai tornar isso? Aqui está um plano. E a nossa IA desenvolve um plano de carreira personalizado para você. Você preenche formulário do que você quer fazer, o que você está gerando, e essa IA gera um plano de carreira personalizado. E me surpreende muito o tanto que só essa intervenção quer falar, você vai ser um profissional Oceano Azul, ou às vezes a gente falava profissional híbrido também, né, que junta habilidade técnica de IA com sua área de logística ou jornalismo ou RH. Só da gente falar isso já gerava resultado diferente de carreira. Aumentava o nível de confiança da pessoa, ela entendia melhor
quais vagas que ela deveria se candidatar para. Então, essa mudança de identidade não é só, tipo, uma filosofia legal. É necessária para a gente mudar os nossos comportamentos, inclusive o comportamento profissional. Por que que você é tão incisivo contra o atual modelo de ensino superior? E essa questão de colar com a IA, que você está, de alguma forma, batendo de frente com um método, né? Tradicional de ensino. Então, por que que você se coloca contra o modelo atual de ensino? O modelo atual de ensino é equivalente ao que aconteceu com a nossa nutrição e nossa comida fast food, por exemplo. Muita caloria para pouco conteúdo. E isso acontece no modelo educacional atual. Muita educação para pouca habilidade. Isso a gente em termos de educação, a gente é gordo e subnutrido. E é uma coisa legal que a nossa cofundadora, Rafa, fala. E o que eu quero dizer com isso? Muito tempo requerido dos alunos de estudo. Por exemplo, o mundo mudou muito do que era 4 anos atrás, mas a gente ainda pede uma faculdade de 4 anos. Então, demora demais, é muito caro, você não aprende o que precisa e você não alcança o resultado que você quer buscar. E, na real, isso é muito simples. Quando eu pergunto num auditório, né? Pô, conta aí das suas experiências mais loucas no ensino superior. Tem boas memórias? Tem. Tem a boa memória da galera que você conheceu. Tá no bar. Tá no bar. Daquele professor especial, não que te fez decorar, que tinha uma prova super difícil, mas aquele professor que te mentorava, que te ajudava a guiar a sua carreira, tem essas boas memórias. Mas também tem, mano, eu tô aprendendo tecnologia e minha aula era de COBOL no quadro negro. Quem usa COBOL? Quase ninguém hoje, é uma linguagem de programação. E eu não aprendi nada do que eu uso no meu trabalho hoje, que é Python. E aí vale perguntar, cara, se você pensar na sua época de faculdade, né? O que você aprendeu que foi útil para hoje e o que foi desperdício? Como é que foi isso para você? A convivência foi divertida. A gente tinha muito conteúdo filosófico, não muito, mas os conteúdos filosóficos, porque eu acredito, essa é uma discussão existencial quase, mas eu acredito que o jornalismo não deveria estar embaixo do guarda-chuva da comunicação, mas o guarda-chuva de história. Porque o jornalismo, em síntese, é você observar os fatos, mas conseguir correlacionar eles. Então, se você só tem a capacidade de comunicação, a capacidade de narrativa, você é facilmente manipulável. Porque uma pessoa conta uma história e você ainda consegue contar essa história de uma maneira melhor. Cara, isso é perigosíssimo. Total. O que você tem que ter, então, a gente sempre brinca, né? O jornalista não é o cara assim, você disse que tá chovendo, ele tá dizendo que tá sol, e aí o jornalista publica as duas versões. Não, cara, ele tem que abrir a janela, velho. Para saber como é que tá. Então, ele precisa conhecer isso. Todas as aulas, mas a gente teve pouquíssimas aulas nesse sentido. É o que a gente não tive nenhum ofício assim que me ensinou, por exemplo, a escrever. Eu não escrevi melhor por causa da faculdade. Olha só. Tive uma aula legal, que foi a aula de rádio. Rádio é encantador, que no final é o que a gente tá fazendo aqui. Total. De uma certa forma. Que é o mais divertido que tem, que não paga porra nenhuma, mas é o mais legal que tem, é a rádio. E o que a gente escuta muito é, cara, eu estudei um tanto de coisa que eu não uso e o que eu uso eu não aprendi. Que eu tô trabalhando numa área de tecnologia, por exemplo, eu uso Python no dia a dia, ninguém ensinou isso na faculdade, o professor, sinceramente, nem sabia que ele aposentou do mercado privado ativo 20 anos atrás, nem sabe usar isso mais. E o que eu aprendi é pouco útil. E foi caro. Ou em tempo, ou em dinheiro, ou os dois, que acontece muito. E pra gente é óbvio, né? Que esse sistema de educação tá agarrado ainda na Revolução Industrial passada.